Boa noite para Angola, Brasil, boa tarde. Aqui já são 20h34. Boa noite, Natália, tudo bom? Está tudo bem, graças a Deus, e temos aqui o prazer de tê-lo nesta belíssima live. Gratidão aí pelo convite, muito bom estar aqui com você e fazendo essa conexão aí Brasil-Angola. Palermo, a temática de hoje é uma temática que todos nós já vivemos e vamos continuar a viver. Mais do que falarmos inicialmente de técnicas e estratégias, é fundamental que falemos desse elemento que tantas vezes se torna um entrave na nossa comunicação. Nervosismo. O que é nervosismo e o que significa para si sentir essa emoção antes do palco. Sim, Natália, é muito comum essa questão do nervosismo, e aí eu acabei identificando com o passar da minha carreira que muitas das questões que as pessoas falam, medo de falar em público, a insegurança, ela tem um forte componente emocional. Então eu percebi nesses mais de 20 anos aí de carreira que o falar em público, o nervosismo, a causa dele, a raiz dele é muito mais profunda. É como se fosse um iceberg. A gente vê ali a ponta do iceberg fora da água, mas a maior parte do corpo do iceberg está submersa. E nas emoções é a mesma questão. Então, quando a pessoa precisa falar em público, quando ela tem que ter essa função de se expor, de se apresentar, isso vem à tona, isso acaba sendo de uma forma ou de outra explodindo dentro da pessoa. Porque até então ela não estava ligada a essas questões. Mas como, principalmente profissionalmente, nós temos que nos expor, falar em público, tem reuniões, então sempre tem que estar ali se expondo, isso vem à tona. Mas a grande causa do nervosismo são as questões aí emocionais e muitas delas estão lá desde a nossa origem. Pai, mãe, crenças familiares, crenças religiosas, e aí quando a pessoa está na vulnerabilidade, que se expor, apresentar, dar palestra é ficar vulnerável na frente das pessoas, como a pessoa não tem mais como lidar ou informação de como lidar com a emoção, ela acaba sentindo nervosismo, acaba tendo insegurança, aí começa a mão ficar tremendo, coração disparar, tem gente que começa a suar. Então, tem várias questões que o nervosismo acaba se manifestando no nosso corpo, mas fundamentalmente a raiz dele são das questões que a gente vem trazendo lá desde que a gente nasceu. E por isso que eu falo sempre nos meus cursos, a terapia, os processos terapêuticos ajudam a identificar de onde vem esse nervosismo e qual a melhor forma do processo terapêutico em nos auxiliar em ter mais calma, mais tranquilidade e, ao mesmo tempo, praticando as técnicas da oratória, a gente vai ter uma condição melhor de dominar esse cenário. O nervosismo é que domina algumas pessoas no início, mas com o passar do tempo é a gente que vai dominar esse processo. Cláudio, faça-nos aqui perceber o nervosismo. Falaste inicialmente que é desde a terra idade. Enquanto seres humanos, o nervosismo podemos considerar algo normal, desde que Sim. saibamos controlá-lo. Porque o nervosismo podemos considerar que ele, aplicando as técnicas ensinadas, as terapias, ele desaparece. Não que ele desapareça, é que a gente tem mais informação e mais consciência em administrá-lo. Geralmente, no início de cada palestra, por exemplo, eu tenho ali frio na barriga, eu fico meio tenso. Como é que será que o público vai reagir, principalmente quando são locais que eu estou indo pela primeira vez? Agora, qual que é a técnica que eu vou utilizando? Vou utilizando a respiração, um processo de meditação.
onde eu vou ali interiorizando a calma, e aí eu vou administrando o nervosismo. Então, ele faz parte da nossa complexidade enquanto seres humanos. A grande questão é que, com mais informação e mais consciência, a gente vai conseguindo dominá-lo, administrá-lo, e aí você vai conseguir fazer uma boa performance na sua apresentação. A questão é que o pessoal que está do outro lado saiba como dominar o nervosismo, porque ele não desaparece. Cláudio, e para si, o que significa sentir essa emoção antes de entrar no palco? Eu diria que essa emoção é o que prova que nós estamos vivos e conscientes desse processo, né? Seria a mesma coisa de eu falar para uma pessoa, deixe de ser egoísta, deixe de ter orgulho. Isso faz parte da complexidade humana. O que a gente faz com o passar do tempo e com mais consciência e informação? Você vai administrando a questão do egoísmo, o orgulho, para não te impactar tanto na sua vida e nas relações. Então, você vai tendo ali outras posturas, outra mentalidade em trabalhar essas questões. E na oratória é a mesma condição. Nós vamos tendo mais consciência com o conteúdo da oratória, com as técnicas, aliado à questão terapêutica, então você vai administrando mais esse quesito. E eu digo sempre também, viu, Natália, que esse nervosismo, até essa ansiedade no início, antes de cada apresentação, é como se fosse uma linha de limite, que você sabe, olha, eu posso falar até essa condição. Porque se a gente não tivesse essa condição, a gente ia começar a falar torto e direito, sem base, sem organização, e aí sairia até fora do tema. Como algumas pessoas a gente conhece, assim, somente em família, que começam a falar um assunto e começam a desdobrar, vão falando outro assunto que não tem nada a ver. Por quê? Ultrapassa essa linha, esse limite. Então, tanto o nervosismo quanto a apreensão antes de cada apresentação, para mim, serve como um limite, onde fala, até aqui você pode ir, Cláudio. Se você passar desse limite, você vai complicar toda a sua comunicação. Então, é algo absolutamente normal, natural, e que a gente vai aprendendo a dominar, a lidar com o passar do tempo. Podemos também considerar quando o nervosismo é excessivo, a falta de autoestima? Sim, sim, muito boa essa sua colocação, porque a falta de autoestima, ela cai justamente nesse quesito, que a pessoa ainda não conseguiu fazer uma reflexão, uma análise sobre si, e nem vai buscar ajuda para que entenda melhor do seu processo enquanto ser humano e também enquanto um palestrante, um comunicador, uma comunicadora. Então, está muito ligado essa questão, o medo de falar em público, o nervosismo, muito ligado à questão da autoestima, ou a baixa autoestima, e aí a pessoa justamente precisa do processo terapêutico para poder entender melhor os seus processos internos, a sua relação com o mundo externo, e aí ela vai perceber que ela vai conseguir dominar, trabalhar mais essa questão, e ela vai ter um avanço, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista da sua comunicação. Nós queremos aqui trazer uma temática bastante prática para quem está nos acompanhar. Palermo, quais foram os desafios que você enfrentou na sua trajetória em apresentação públicas? Os desafios e como você conseguiu superá-los? Bom, o primeiro desafio é a timidez. Eu tinha muita timidez na adolescência, e aí depois eu comecei a trabalhar no rádio, e no rádio surgiram convites para falar sobre produção de rádio, locução, em universidades e cursos de pessoas que estavam fazendo rádio. Então ali eu comecei a dar a minha experiência e falar um pouco da parte técnica do rádio para essas pessoas, mas sempre com muita timidez. Então ali eu comecei a identificar que eu tinha essa dificuldade e fui trabalhar essas questões, tanto do ponto de vista das técnicas, onde fui fazer cursos com outros palestrantes, outros mentores de
de oratória, e também fui me cuidar do ponto de vista psicológico, onde eu fui entender de onde vinha essa timidez. Então, é uma coisa que não acontece de um dia para a noite, mas foi com o passar da minha carreira que eu fui percebendo o quanto a terapia me ajudou a encarar mais o público, a olhá-lo mais de frente, a utilizar melhor a minha comunicação, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Então, o maior desafio no início foi justamente falar com as pessoas e, ao mesmo tempo, sentir ali a timidez e até a vontade de sair correndo e não falar com ninguém. Então, foi um processo aí de autoconhecimento. E depois, o segundo processo foi vender o meu trabalho, vender as palestras, anunciar o meu trabalho. Eu tinha muita dificuldade, em virtude da timidez, em falar um valor, em vender o meu serviço, em negociar. Então, tudo isso a terapia acabou me ajudando, principalmente a psicanálise, onde eu acabei entendendo de onde vinha essa timidez e por que isso me impactava tanto e me atrapalhava, principalmente nos negócios. Sempre gostou de comunicar? Sempre gostei. Apesar da timidez, com 10 anos eu brincava de fazer rádio em casa. A gente tinha fitas cassete, que a geração de hoje nem conhece, porque é tudo digital. Eu ficava ouvindo rádio e brincando como se eu fosse um locutor, chamando as músicas, anunciando e desanunciando música. Então eu sempre tive essa questão da comunicação muito presente. Sempre gostei de escrever muito e de ler muito, então fazer o jornalzinho na escola, o jornal na faculdade, trabalhar com as questões de comunicação, até chegar o momento em que eu fui para o rádio e também chegar o momento em que eu comecei a dar aulas ou fazer palestras sobre a linguagem do rádio. Alguém que anteriormente foi uma pessoa bastante tímida, quem o indicou à rádio? Boa pergunta, Natália, que aí a gente vai lembrando um pouco da nossa história. Eu fui participar de um evento, porque eu sempre fui ligado às causas sociais, e eu ajudava uma entidade filantrópica aqui na minha cidade, Guarulhos, que fica no estado de São Paulo, e essa entidade filantrópica foi participar de um evento que falava sobre assistência social. E como o presidente, na época, tinha várias tarefas, ele me pediu que eu fosse representar a instituição filantrópica. E eu fui nesse evento e lá eu conheci uma senhora que era presidente de uma creche e ela gostou da minha voz. Ela falou, você tem uma boa voz, você tem voz de locutor. E na época eu nem imaginava que eu iria para a comunicação, eu até duvidei um pouco quando ela falou isso, não acreditei. Mas aí ela falou, eu tenho alguns amigos que fazem um programa de rádio em uma emissora aqui da cidade. Se você quiser, eu posso falar com eles para você ir lá conhecer, fazer um teste. E aí eu me interessei, tomei coragem. Aí ela contou para esses comunicadores, aí eu fui lá num domingo, o programa era de domingo, e comecei a ler notícias, comecei a participar do programa, então foi a partir daí que eu entrei no rádio, aí depois fazer o curso de locução numa escola especializada, que a gente chama aqui no Brasil de SENAC, e a partir daí foi onde a minha carreira começou a progredir dentro do rádio. Comecei como operador de áudio, depois fui para a produção de rádio, até chegar a uma vaga de locução, que foi onde eu entrei. Boas. Temos aqui uma pergunta bastante interessante do Robson. Até que ponto o nervosismo pode ser considerado grave para a comunicação? Boa pergunta, Robson. A grande questão da comunicação é você criar conexão. E o nervosismo, ele acaba atrapalhando esse processo da conexão. Por quê? A sua postura fica mais rígida, seu tom de voz fica baixo, a sua respiração fica mais ofegante, então você não consegue criar a conexão. Por quê? O público vai reconhecer que você está inseguro, que está ali nervoso,
Então, ele vai prestar mais atenção nessas questões do que realmente no seu tema. Então, isso acaba criando, que a gente fala em comunicação, um ruído, uma barreira. Então, o público não vai conseguir se conectar tanto a você quanto ao seu tema. Então, o nervosismo ele acaba atrapalhando, tanto na gesticulação, que a pessoa não vai conseguir gesticular direito, a forma que ela olha para o público, ela vai ficar sempre ou olhando para cima ou para baixo, ou focando em algum ponto, quando a gente deve olhar para todos. Então, isso vai atrapalhando também o seu discurso, que aí você vai começar a dar muita pausa, porque está nervoso, e pausas onde não tem a necessidade. Isso vai criando um distanciamento com o público, e aí você não cria a conexão, Robson. Cláudio falou aqui de um aspecto importante, a comunicação, o nervosismo acaba por ser um elemento bastante que acaba por estragar a própria comunicação, melhor assim eu posso dizer, acaba por estragar a própria comunicação. E frisou aqui do elemento conexão. Conexão. Muita gente, quando está diante do palco, procura impressionar. Diante deste comentário que o indivíduo procura impressionar. Como formador de oratória, o que é que você diria para essa pessoa que está diante do público, só quer impressionar? Você consegue notar que a apresentação do indivíduo é mesmo para impressionar? Entendi. A grande questão é criar a conexão com naturalidade. Então, se você não é para a gente ficar na frente do público com essas questões, esses pensamentos, eu preciso impressionar, eu preciso fazer tal coisa, porque o público vai vai nos conhecendo e se conectando naturalmente. Então, o primeiro processo da conexão é a naturalidade. Nós temos que estar bem natural, bem tranquilo frente ao público. E o segundo é que toda vez que eu tento impressionar, muda o meu tom de voz, muda a minha postura, e o público acaba percebendo essa questão. E aí não tem a conexão, a ligação entre o palestrante e o público. Então, o primeiro ponto da conexão é você apresentar naturalidade. Da naturalidade, você passa para o segundo ponto, que é a credibilidade. Que aí o público começa a te reconhecer realmente como alguém que conhece profundamente aquele tema. E o último passo, e o terceiro, é a autoridade. Então, é um processo. A gente começa de uma forma mais natural, depois o público vai se conectando com a gente, aí a gente passa para a questão da credibilidade e depois para a autoridade, que é quando o público vai ali falar ou pensar, poxa, a Natália realmente é uma autoridade na comunicação. Só que isso começa pela nossa postura. Então, querer impressionar o público já vai comprometer a nossa postura, nossa gesticulação, nosso tom de fala, nosso discurso, a forma como eu me porto em cima do palco. Então, só vai criar mais distanciamento. O nosso objetivo, enquanto palestrantes, é conectar com o público e deixar o público pensar se aquele tema que nós estamos abordando é válido ou não para ele. Agora, querer impressionar, a gente já parte de uma premissa que o público tem que aceitar aquilo que eu estou falando. E não é dessa forma, porque a gente vai criar mais barreira e ruído. Falou daqui de 3 elementos para que a nossa comunicação ganhe vida. Falou de conexão, credibilidade, autoridade. De uma forma exemplificada, podia aqui mostrar um textinho que está presente a conexão, está presente a credibilidade e a autoridade para que o público consiga perceber melhor? Primeiro passo para criar conexão, você pode fazer perguntas para o público. Então, por exemplo, eu começo a fazer uma apresentação sobre oratória e eu pergunto para o público, quem aqui tem medo de falar em público? Aí um vai levantar a mão, o outro vai responder, vai ter aquele que vai abaixar a cabeça porque não quer responder pergunta nenhuma. Então, isso eu já começo a mexer com o público e criar a conexão. Um segundo passo, que é passar
para a questão da credibilidade, é onde eu vou contar histórias que aconteceram ou comigo, ou com pessoas que fizeram meu curso, ou pessoas amigas que são da parte da comunicação, o quanto elas começaram de um jeito e a partir do momento que estudaram oratória, chegaram numa outra performance, um outro nível de apresentação. Então, isso passa credibilidade. E o último quesito, que é a autoridade, é onde você vai contar questões importantes de como a oratória muda a vida das pessoas ou a comunicação das pessoas. Então, isso vai passando também a autoridade de alguém que tem experiência e está contando aquela experiência ali de forma bem natural para o público. Então, você vai conectando, criando ali a credibilidade e também criando a autoridade frente ao público. Então, eu faço dessa maneira. É como se fosse ali um roteiro onde eu estabeleço o início com perguntas para o público e durante o desenvolvimento do meu assunto, eu vou mostrando ali tanto o quanto eu tenho de credibilidade quanto eu tenho de autoridade para o público. Claro, isso sempre de uma forma muito natural, quase que conversando ali com o público, para que ele entenda que aquilo lá realmente é algo que eles podem pegar e vão aperfeiçoar ali no seu dia a dia. Um exemplo prático. O Palermo, enquanto orador, faz algumas questões diante do público e ninguém responde. O que é que faria? Que ninguém responde? Sim, ninguém responde. Eu sempre digo o seguinte, quando eu faço pergunta, eu já fico preparado para esse tipo de ocasião. Então, se ninguém responde, eu dou um tempinho, eu vi ali que ninguém respondeu, aí eu continuo o assunto. O que não pode é eu ficar esperando muito alguém responder e ninguém fala nada. Aí eu começo a impactar a minha apresentação. Então, como é que eu faço? Eu faço a pergunta e deixo ali um tempinho, muito rápido, nada mais do que 1, 2 segundos. Percebi que ninguém respondeu, eu vou e continuo fazendo a minha apresentação. Depois eu vou jogando outras perguntas e vendo qual que conecta mais com aquele público. É claro, a gente tem um público que fala mais, tem outros locais que é um público que é mais tímido, fala menos, mas sempre tem alguém ali que acaba se manifestando. Mas eu nunca tive nenhuma experiência assim de ninguém ter respondido. Sempre uma pessoa ou outra fala. Eu já tive essa experiência na minha primeira apresentação, por isso que eu provoquei, porque poderá acontecer com muita gente. Sim. Chega diante do público, faz uma questão e ninguém responde. Parece que ninguém respondeu, fica com isso na memória, pensamentos negativos poderão tomar conta da sua apresentação. Então é necessário que cada orador esteja preparado para estas situações.